Olá a todos, bem-vindos a mais um tutorial da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confira a descrição do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar a navegação aqui durante o nosso tutorial. Hoje vamos fazer aqui um exercício engraçado. Isto basicamente acaba por ser aqui uma animação que costuma ocorrer aqui, enfim, já tenho visto esta animação em muitos templates. Basicamente é esta ideia aqui de text generator. Basicamente temos uma palavra que depois acaba por, enfim, acabamos por arranjar aqui às vezes vários sinónimos ou pode ser às vezes textos mais, enfim, frases mais elaboradas. Aqui vamos fazer aqui uma pequena brincadeira aqui com esta ideia do nosso JavaScript is, enfim, várias coisas, is fun, is weird, is, sei lá, uma porrada, tudo aquilo que a gente quiser. Vamos aqui perceber como é que podemos criar esta animação. Ok? E vamos aqui nos divertir aqui um bocadinho com esta situação, certo? Bora lá então curtir aqui um bocado isto. Vamos começar já aqui com o nosso HTML, com o nosso template vazio, iniciar a construção do nosso HTML e CSS e depois então finalizamos com o nosso JavaScript, ok? Então, vamos lá. Em termos aqui práticos deste exercício, enfim, em termos aqui de HTML e CSS, não vamos fazer aqui muita coisa propriamente dito, mas vamos nos concentrar mais na parte de JavaScript, mas só para dar aqui um bocadinho de beleza, obviamente vamos só dar aqui uns toques nisto. Então, vamos só fazer aqui um H2, aqui no nosso main, ok? E neste H2, dentro dele, eu vou colocar aqui 3 spans, ok? Span. Este meu primeiro span vai ter aqui a palavra, neste caso a frase, JavaScript is, ok? E depois, o que é que eu quero aqui? Vou querer depois incluir aqui mais 2 spans. Um span e outro span. Neste segundo span é onde eu vou querer que apareça aquele texto e desapareça. E depois vou querer aqui neste terceiro span pôr aqui, estão a ver aquela ideia de cursor, do cursor que vai para a frente, vai para trás. Vou fazer aqui esse cursor mesmo. Este cursor vou usar aqui um HTML entity para isso, ou seja, vai ser aquela barra. Okay. Vai ser aqui o i comercial NBSP, ok? Vamos só ver aqui como é que a coisa por agora está. Em termos práticos agora não me aparece ainda aqui coisa nenhuma. Estão a ver a ideia? Vamos só dar aqui um bocadinho de estilização para que isto funcione. Vou só, no entanto, lá está, por uma questão de facilidade, o que é que eu quero aqui? Vou só dar aqui classes a estes spans, ok? Só por uma questão de facilitar em termos também de estilização. Então, este primeiro vou dizer que vai ser aqui o meu static text, o meu texto estático. Esta segunda classe deste span vou dizer que vai ser o meu type de text, vai ser aqui o meu texto mais dinâmico. E este aqui vou-lhe dar a classe de cursor. Ok? Basicamente vai ser isto que eu quero aqui fazer. Ok? Então, so far so good. Em termos de estilos, ou seja, na verdade aquilo que eu quero fazer é só isto. Vamos só dar aqui um bocadinho então de estilo rápido nisto. Só dar aqui no meu H2. Vou meter aqui um font size assim grandinho. Por exemplo, aqui uns 5 ramos. Ok? E um font family de Noto Sans Serif. Ok? E agora, estes 3 spans. Então, vou dizer que eu quero dar aqui um toque neste static text. Quero dar aqui também um toquito no type de text. E por fim, também aqui neste cursor. Ok. Então, no static text, o que eu quero aqui, vou-lhe dar só uma cor diferente. Neste caso, eu quero aqui uma cor que vai ser o meu F1 8271. Okay. No type text, vou querer aqui uma cor diferente, só para criar aqui este contraste na coisa. Buscar aquele azul que utilizamos muitas vezes, ou seja, o 3F51B1. Ok. E aqui neste cursor também vou querer aqui uma corzinha diferente, ou seja, pode ser aqui um... Mas aqui há uma coisa, este cursor eu quero na verdade utilizar aqui um background, não é color. Aqui neste caso eu quero utilizar aqui o 7B5
FAC. Não é FB5, é 7FB5. É mais este tipo de violeta aqui. E vou querer aqui um font size um bocadinho mais pequenino. Font size de 4 remos, mais ou menos. Só para que não fique tão grande. Basicamente o efeito que temos aqui acaba por ser isto aqui assim. Ok? Até aqui tudo bem. So far so good. Agora, partindo aqui para o nosso JavaScript, o que é que nos interessa aqui? Primeiro ponto de partida. Eu quero à partida incluir aqui, sei lá, aquilo que me apetecer em termos aqui de palavreado. Ou seja, como eu já vos disse, isto, muitas vezes eu vejo isto num contexto em que vejo, por exemplo, enfim, frases mais compostas, ou às vezes só a troca de uma palavra. Aqui neste caso, aqui basicamente estamos só a trocar uma palavreca no meio disto tudo. E uma das coisas que me interessa aqui é o quê? Eu quero armazenar, ok? A partir do quê? Quero armazenar aqui várias palavras numa... O que é que eu posso fazer? Várias palavras, várias strings, várias variáveis. Porém, eu posso utilizar aqui uma estrutura que me permita meter tudo no mesmo saco. Um bom velho amigo array. Ok, então vamos aqui, seguindo aqui os nossos passos habituais, nossas variáveis, nossas funções e os nossos event listeners. Vamos então aqui começar por aqui. Então, as variáveis. Vamos então criar esta variável de palavras, chamar-lhe de words, e eu vou aqui incluir neste array as palavras que eu quero que posteriormente me apareçam para ali. Não é? Ainda não sei bem como é que vou lá chegar, mas então eu vou dizer que aqui o meu JavaScript eu quero que ele seja, por exemplo, neste caso, handsome, fantástico, que seja fun, divertido, que seja cool, que seja weird, que ele às vezes de vez em quando tem assim alguns comportamentos um bocadinho macacos, e que seja famoso. Famous. Alright. So far so good. Agora, outra questão aqui que eu tenho que ter em consideração. Eu tenho ali um span onde eu depois vou querer incluir aquelas palavritas, não é? Nomeadamente, qual é o span que estamos aqui a falar? É deste maroto, deste type text, não é? Então, vamos guardá-lo aqui num query selector também. Então, vamos aqui colocar um const, vamos chamá-lo de type de text, ok? Que vai ser igual ao meu amigo document.querySelector e vamos buscar aqui pela classe typed-text. Ok, so far so good. Agora, aqui em termos práticos, olhando aqui um bocado para este exercício, eu tenho que pensar aqui uma questão, que é que tipo de eventos é que eu vou aqui querer? Eu não tenho aqui botões, não tenho inputs. Ou seja, basicamente o que eu quero é aqui uma animação a correr, a grosso modo. Ou seja, na melhor das hipóteses, o que eu posso vir a querer precisar aqui de animação pode ser um DOM Content Loaded, por exemplo. Não muito mais do que isto, certo? Então, à partida, pronto, podemos deixar aqui, por exemplo, um document .add event listener, em que neste caso, em vez de um click ou de um input ou whatever, aqui na verdade não é isto que está aqui em causa, vamos utilizar aqui um DOM content loaded. Eu também na verdade só quero que isto comece quando o DOM já está carregado, caso contrário também não faz lá muito sentido, não é? E vamos colocar aqui, por agora aqui uma funçãozinha, e vamos fazer aqui um console log a dizer começou a animação. Pronto. Ou seja, à partida, sempre que a página for carregada, vai-me naturalmente disparar este console log. E só uma vez. Até aqui tudo bem. Agora, pensando aqui a nível das minhas funcionalidades, o que é que eu porventura poderei precisar aqui? Então, de uma forma aqui um bocadinho mais bruta, o que é que eu preciso? Na verdade, eu preciso que me apareçam as palavras e que me desapareçam as palavras, que ao fim e ao cabo, a animação funciona um bocado assim, não é? Vai-me aparecendo palavra a palavra e vai-me depois desaparecendo. E assim sucessivamente. Vai andando assim sucessivamente. Ora, então, a grosso modo, eu quero que apareçam as palavras
e depois eu quero que desapareça a palavra e apareça depois outra, não é? Ou seja, a grosso modo, o que eu quero em termos de funcionalidade é isto. Então, vamos lá ver uma coisa. Aparecer palavras. Então, eu quero que apareça, por exemplo, esta palavra awesome. Então, o que é que eu poderia fazer aqui? Eu poderia, porventura... Vamos então começar por criar aqui uma função, já agora. Vamos chamá-la de handle type words. Dá-lhe aqui um nome todo pimpão. Handle type words. Vai ser igual... Aí, estou. E agora o que é que eu posso aqui colocar aqui? Então, posso dizer, por exemplo, que o que há? Eu quero sacar daqui qualquer coisa. Então, eu posso ir aqui por aqui numa variável, por exemplo, chamada word, palavra, e posso dizer que o quê? Posso dizer que eu quero, por exemplo, ir buscar aquela palavra handsome. Como é que eu poderia fazer? Então, vou aqui buscar o meu array, não é? E a dizer que qual é o index que eu quero. Neste caso é o 0, ou seja, words 0, não é? E o que é que eu poderia fazer aqui? Poderia fazer o return desta função. Ou seja, poderia fazer isto. Return word. Na verdade, como eu estou a trabalhar com a minha querida, linda, maravilhosa AeroFunction, eu até, se eu tirar os brackets, eu deixo aqui o return explícito. Ou seja, até podia fazer isto. Remover então aqui os brackets, tirar aqui o return, mandar passear, e podia dizer isto. Só que depois lá está, o que é que acontece aqui com o meu const? O meu const perde aqui contexto. Ou seja, o meu const precisa aqui estar dentro aqui de um escopo. E neste caso ele fica-me aqui a atrofiar. Ok? Ou seja, na verdade, a única coisa que poderia vir a fazer sentido neste cenário seria eu, porventura, utilizar aqui via parâmetro. Ou seja, neste caso, por exemplo, um W, imaginem, só para ser diferente, e dizia que o meu W iria ser igual, por exemplo, a Word. Assim já a coisa já resulta, não é? Ok, então o que é que eu poderia fazer aqui? Então, por exemplo, neste document content loading, em vez de ter este console log, por exemplo, o que é que eu poderia fazer aqui? Podíamos colocar aqui, por exemplo, o meu handle type words, por exemplo. Não é? Agora aqui em termos práticos, o que é que isto me vai dar aqui? Vai-me dar bananas. Vamos lá ver então o que é que está aqui a passar. Consuelo. Nada. Niente. Então o que é que a gente agora aqui quer fazer? Vamos aqui fazer o seguinte. Se isto tem aqui um retorno explícito aqui, na verdade o que é que poderia fazer aqui sentido? Então vamos aqui testar aqui outra coisa. Então sendo assim, se isto tem aqui um retorno explícito, não sei se às tantas é bem isto que eu quero. Então deixa lá cá voltar aqui àquela abordagem inicial que eu tinha. Então, teria aqui um console log, não é? E agora vou colocar aqui, por exemplo, o handle type words. Se eu fizer isto, na verdade, em termos práticos, também não vai dar nada. Ok. Mas se eu fizesse aqui um const cenas igual a isto, e se eu fizesse aqui um console.log de cenas, aqui à partida eu já iria ter aqui a palavra handsome. Então, em primeira análise, eu ter aqui este retorno explícito, na verdade, não me resolve muita vida, porque eu, para todos os efeitos, precisaria de sempre fazer o quê? Precisaria de pegar neste cenário, no quê? Neste type text, não é? E ter que dizer, olha, o teu text content muda para aquela palavra, não é? Atualizar o nosso interface. Text content igual, neste caso seria aqui a variável cenas, que eu agora escrevi aqui assim um bocadinho à patega, não é? Type de text. Okay? Se eu fizesse isto, naturalmente, olhando agora para aqui para a minha aplicação, já cá tenho a palavra handsome. Ok. Então, mas eu agora tenho aqui um problema, que é assim, ok, eu estou a fazer isto de forma hard-coded.
Agora, estou aqui com uma questão que é, eu na verdade, eu não posso fazer isto hard-coded, eu tenho que supostamente, tenho que arranjar aqui uma forma de iterar sobre o meu array, ir passando pela palavra awesome, fun, cool, weird, famous e andar por ali afora. Então vou ter que arranjar aqui maneira de me orientar de outra forma. Vou ter que arranjar aqui uma lógica que me permita isto. Então, se eu quero que o meu index seja de certo modo dinâmico, eu tenho que arranjar aqui uma forma de tornar, digamos, este index que vá sendo, digamos, enfim, vá aumentando e vá andando por ali afora, não é? Quase como uma espécie de um counter, por assim dizer. Se nós pensarmos bem, quando estamos perante este cenário, nós temos, se pensarmos nas ferramentas que temos já a partir da nossa disposição, podíamos pensar, por exemplo, num loop. Se eu utilizasse um loop, eu iria passar do 0, do 1, 2, por aí fora. Podia ser uma alternativa. Podia ser uma ideia. Outra questão que eu também posso ter aqui no meu JavaScript, na verdade, é utilizar aqui alternativas, como por exemplo o meu amigo setTimeout. O meu setTimeout ao fim e ao cabo faz-me o quê? Acaba por ser aqui uma forma de eu poder trabalhar esta ideia de tanto em tanto tempo eu vou produzir determinada ação. Ok, então o que é que poderíamos fazer aqui? Então, se à partida eu quero que o index seja dinâmico, eu poderia considerar, imaginem, se calhar aqui uma variável global, por exemplo, aqui um let index igual a 0, ou seja, começaria sempre pelo 0. E agora, em vez de ter aqui esta abordagem toda pipi, toda bonita, vamos voltar outra vez aqui um bocadinho à base da coisa. Então, se eu estivesse perante este cenário, sempre que eu corresse esta função, por exemplo, eu iria à partida arranjar aqui forma de quê? Eu iria sempre arranjar aqui forma de aumentar o meu index, por exemplo. Ou seja, neste caso, aumentando o meu index, seria aqui incrementar, não é? Index mais, por exemplo. Não é? Agora, o que é que eu precisaria de fazer para que este index fosse sempre aumentando? Poderia então fazer aquele famoso setTimeout. Iria dizer que, neste caso, o meu setTimeout acaba por levar-me aqui dois argumentos, ou seja, leva-me uma função que eu quero, neste caso o handleTypeWords, e vai-me levar aqui também, neste caso, o tempo que eu quero. Aqui vamos pôr 1 segundo. O tempo que eu ponho aqui é milissegundos. Ok? Então, aqui à partida, para eu poder ter acesso a esta informação do que é que se passa com o index, eu posso fazer aqui um console.log de index para perceber o que é que se vai aqui passando. Ok? Então, se eu agora for aqui, ele vai-me correr sempre, neste caso, aqui 1, 2, ok? Vai-me sempre passando por aqui. E o setTimeout vai-me fazer aqui uma coisa, ou seja, o setTimeout ele vai-me parar. Se eu utilizasse aqui um setInterval, por exemplo, ele iria sempre, aliás, setInterval, ele iria estar sempre de 1 em 1 segundo a correr. Como vocês estão aqui a ver, ou seja, utilizando aqui um setInterval. A ideia do setTimeout, na verdade, ele faz-me aqui outra questão diferente, que é, ele vai-me correr esta função e depois, passado 1 segundo, vai-me parar. Ou seja, o efeito que ele vai fazer aqui acaba por ser isto que ele acaba por produzir. Ou seja, ele acaba por me chamar, de certa maneira, acaba por me chamar de forma recursiva, de certa maneira, esta função passado 1 segundo. Ou seja, ele passa por aqui inicialmente e depois chama-me isto. Ou seja, neste caso aqui em concreto, isto está-me aqui a levar aqui para caminhos, para mares nunca antes navegados, esta animação. Então,
Eu aqui já vejo que utilizando set timeout ou set interval eu conseguiria de certa forma fazer, digamos aqui, a iteração, ou seja, neste caso índice 0, índice 1, 2, 3, 4, por aí fora. Agora, o que é que me poderia aqui interessar, na verdade? E lá há aqui uma coisa que é, eu para além de querer capturar o elemento, eu depois também tenho que pensar aqui numa questão. Estas strings, eu sei que as strings também na verdade elas podem ser iteráveis por si só. E depois, na verdade, o que eu estou ali a fazer em termos de animação, eu estou a fazer aparecer letra a letra, não é logo a palavra toda ali de caras. Ou seja, isto está-me aqui a levar aqui para uma situação. Como é que eu posso então dar a volta a isto? Então, vamos aqui tentar seguir aqui uma determinada abordagem, que é, então, eu tenho aqui a questão do índice, ok? Já percebi que a questão do índice eu posso precisar de aumentar. Também vou, porventura, se calhar precisar é do índice para a própria imagem. Para a própria string, ou seja, para a própria palavra. Ora, então aqui à partida como é que eu posso ver isto? Então, vamos aqui ver uma coisa. Então, se eu utilizar, fazemos aqui console.logs, que é para ser mais fácil, e fazemos aqui o handle, voltar a pô-lo aqui. Então, se o nosso console log, neste caso, do words, e se eu colocar aqui, sei lá, o 0, eu vou tirar daqui o ransom. Não é? Aqui estou-me aqui a escorrer do console ninja, que é para ser mais fácil. Se eu porventura, já que eu estou aqui no ransom, eu iria precisar, lá está, se a imagem, aí eu gostei da imagem, se a string é uma coisa também que seja iterável, eu posso, se eu disser que eu quero aqui também 0, eu vou sacar aqui a partir do quê? O A do ransom. Neste caso, se for 1 é o W, se for o 2 será o E, se for o 3 será o S, 4 O, 5 M e o 6 o E final. Não? Ok. Então, do ponto de vista de manipulação aqui de dados, já estou a começar aqui a chegar a algum lado. Agora, o que é que acontece aqui? Da mesma forma que eu quero que este índice possa ser, digamos assim, manipulável, não é? Que seja dinâmico, eu a partir também vou querer que este o seja também. Ou seja, se calhar vou ter que criar aqui outra variável, vou chamá-la de char, char index, que é para lhe dar aqui um nome diferente. Ok? E aqui já, lá está, em vez de utilizar aqui isto de forma hardcoded, diz que isto seria o index, ou seria aqui o char index, não é? Basicamente seria isto que eu queria agora aqui fazer. Ou seja, trocava aqui por index, isto atualmente corresponde a 0, a mesma coisa, e este também está aqui a 0, sendo que esta variável é 0, também corresponde aqui à mesma coisa. Ok? So far so good. Sem stress. Então, como é que eu agora poderia começar aqui a calcular a coisa? Então, também este índice agora aqui é que está aqui. Está se calhar a dar aqui a indicação errada da coisa, porque aqui seria AA. Então, se eu tenho isto à partida, o que é que eu quero fazer com este handle? Eu quero, à partida, criar talvez aqui um tipo de condição, que é... será qualquer coisa do género. Ou seja, se o meu char index, enquanto isto for menor, por exemplo, as minhas palavrinhas, e neste caso vou-lhe meter aqui também o index, naturalmente, ponto length, ou seja, eu aqui estou a sacar, neste caso, a palavra handsome, ou seja, enquanto o meu char index for menor, eu quero que aconteça qualquer coisa, quase como se fosse aqui uma espécie de um loop, na verdade. O que é que eu posso querer aqui? Eu vou dizer que então que o meu type text, neste caso eu tenho que ir buscar, obviamente para querer atualizar o DOM seria text content,
Se é por uma questão de incrementar, seria mais igual, não é? Seria aqui o quê? O words, neste caso o index, ok? Depois eu podia arranjar aqui outra forma, lá está. Um método mais, enfim, que já é um bocadinho mais old school, mas também poderia funcionar aqui para ir buscar cada elemento. Como a gente já vimos que, por exemplo, aqui no caso das strings, elas são iteráveis, posso diretamente ir buscar, verificar assim. No entanto, também existe aqui um método old school que era o chart at, em que me ia depois aqui de certa forma resultar, ou seja, iria buscar aqui a palavra, ou a letra, neste caso a letra resultante do determinado índice, por exemplo, 2 ou 1 ou o que fosse. Mas aqui, lá está, é um bocado redundante a utilização deste char index aqui. Aqui, na verdade, podíamos só chamar assim. E aquilo que nos interessa aqui era este char index. Então, enquanto fosse menor, eu queria chamar isto. E, nesse sentido, dentro deste if, o que eu gostaria de fazer era incrementar char index mais. Ou seja, sempre que eu chamo esta palavra, ou seja, sempre que eu chamasse esta função, handle type words, ele aqui neste caso, lá está, só me está a chamar uma vez quando faz aqui, quando carrega o DOM. Na verdade é só a única coisa que ele está a fazer. É bom rigor também ter isto assim, ou estar a chamar aqui a função fora, sem o event listener, que era um bocado igual ao litro. Mas agora, o que é que eu poderia aqui considerar? Poderia, por exemplo, se esta situação se verificasse, ok, então eu até poderia utilizar aqui, por exemplo, de forma aqui recursiva. Forma recursiva basicamente é chamar a função dentro da própria função. É o que nós consideramos aqui recursividade, de certa forma. E eu poderia, sei lá, em vez de 1000 milissegundos, 200, por exemplo. Ok? Então, ele basicamente iria-me sempre estar aqui a chamar este meu set timeout. De forma recursiva. Ok, interessante. Vamos lá ver aqui. Então, se eu fizer agora aqui refresh, ele de 200 milissegundos em 200 milissegundos dá-me aqui a palavrica toda. Ok. Então aqui de certa forma o que é que ele vai estar aqui a fazer? Na verdade, aqui a questão é, este set timeout aqui, também na verdade não me está aqui a fazer nada de jeito aqui. Aquilo que eu poderia vir a fazer sentido com esta questão dos set timeouts era na verdade tirá-lo daqui e deixá-lo estar agora aqui sossegadinho, assim. Ok, então so far so good. Aqui de certa forma eu vou estar a chamar isto uma vez, eu chamo esta função uma vez e ela de forma recursiva vai-me estar a estabelecer este set timeout, fazendo com que de forma recursiva me acabe por estar a chamar isto múltiplas vezes. Isto é aqui um bocado ninja style. Ok. Então, se eu tenho isto a chamar de forma aqui recursiva, até aqui tudo bem. Agora, uma das coisas que me interessa é a tal iteração do index. Ok, Ok, então, aqui o que é que temos aqui este cenário aqui a acontecer, certo? Agora, a minha questão é, enquanto o char index corresponder a isto, tudo bem. Só que eu agora depois vou ter que arranjar aqui forma de quê? Vou ter que arranjar uma forma de, da mesma maneira que eu estou a fazer isto aparecer, eu tenho que fazer desaparecer a palavra e depois querer fazer aparecer outra. Ok, então como é que isto à partida poderá ser? Então, sendo assim, o que eu posso fazer aqui será outra função, neste caso aqui um const handle erase words, não é?
Tudo bem. Eu estou aqui então a chamar, ele chama-me aqui de forma recursiva, aqui a questão aqui do set timeout. Agora aqui o meu handle erase words, o que é que eu vou precisar daqui? Lá está, se o meu, da mesma questão que eu quero é, lá está, eu aqui vou querer é que ele, de forma recursiva, vá-me apanhar os 200, cá, e depois, se eu estou aqui numa ideia de bloco de condição, seria qualquer coisa do género, ou seja, enquanto esta situação se verifica, corre-me isto. Caso contrário, quer que me corras, se calhar, o meu handle erase words, não é? À partida seria qualquer coisa assim do género, não é? Fazia sentido que assim fosse. E o meu const erase words, vamos só agora fazer aqui um pequeno teste, ou seja, type text ponto text content e vamos deixar isto aqui como string vazia. Então, eu corro de forma recursiva, olha, depois então o char index já não é menor que o length, ou seja, neste caso é maior, já não bate neste if, vai-me passar aqui neste handle erase words, que neste caso, pronto, a única coisa que eu fiz foi remover a palavra. Ok. Faz sentido, está nice. Então. Então agora o que é que eu posso aqui considerar? Bem, então aqui se calhar também vou entrar aqui numa lógica de bloco de condição. Então, se o meu char index for, neste caso, maior que 0, se ele for maior que 0, eu quero, lá está, quero apagar o último caractere. Porque ao fim e ao cabo, a minha ideia não é apagar de uma assentada, eu quero que corra os vários caracteres, quero que apague os caracteres e volte depois a aparecer outra palavra e ande sempre assim sucessivamente. Então o que é que eu poderia fazer aqui? Então, sendo assim, neste caso, o meu type de text content vai ser igual aqui, neste caso aqui em concreto. Não vai ser isto assim vazio. Então, eu teria que buscar o words, neste caso, pelo index que ele tiver atual. E aqui, na verdade, eu posso arranjar aqui outra alternativa interessante, que é utilizar aqui, ou seja, neste caso, o meu amigo substring. O meu substring tem aqui uma questão interessante. Ele tem aqui um start, digamos, um start e um end. Ou seja, neste caso, eu quero que o start seja a 0 e quero que o final dele fosse o char index dele, neste caso, menos 1. Aqui o menos 1 porquê? Menos 1 porque eu, na verdade, depois, se eu não tiver aqui o menos 1, ele vai me deixar a última palavra solta. Basicamente é isso que ele vai-me aqui fazer. E outra coisa, se eu quero fazer um erase, ou seja, ir apagando a coisa, eu também, na verdade, faz sentido que o meu char index, da mesma forma como no caso de o handle ele incrementa, aqui ele decrementa. Ou seja, faz sentido que seja assim. Ou seja, em teoria, a mesma coisa que eu fiz aqui de forma recursiva para este handle type words, eu também vou querer fazer de forma recursiva para este handle erase words aqui. Ok, então vamos ver aqui como é que está a funcionar. Ora, awesome e truca, manda fora, certo. Deixa-me aquele lá está, este char index tem que ser menos 1, que é para poder mandar o A fora. Vamos aqui confirmar como é que fica aqui. Tel. Ok. Not too shabby. Então, e aqui, na verdade, eu estou a fazer
nesta condição, até se esta condição não se verifica. Se esta condição não se verifica, incrementamos o index. E incrementar o index significa o quê? Significa passar para a palavra seguinte. Ora, então vamos lá ver. Else, neste caso index mais. Vamos lá ver. Apaga. Agora, tenho aqui uma questão. Tenho aqui uma questão. Este index incrementa e eu vou ter que chamar. Também vou ter que meter aqui o set timeout, em que neste caso vou chamar o handle type words. Aqui posso utilizar, sei lá, 1500 milissegundos, só para testar a coisa assim. Ok, isto já me está aqui a começar a fazer parte do efeito que eu pretendo. Vamos aqui começar de princípio então. Ransom, retira, vai a pôr o fun e retira, vai a pôr o cool, retira e retira. Ok. Agora, vai dar depois ali cannot read properties of undefined length, linha 11. Ou seja, ele vai chegar ali a um ponto em que vai dizer que este depois vai-me continuar a incrementar o index. Lá está. Depois chega a um ponto que não apanha. Ok, então tenho que arranjar aqui uma espécie de bloco de condição. Neste caso será aqui neste else, aqui. Este index a incrementar. Ou seja, ele incrementa. Então eu se calhar posso arranjar aqui uma alternativa. Eu posso dizer, uma das formas que eu teria interessante de poder trabalhar isto seria talvez utilizar aqui um if, dizer assim, olha, se o index for maior ou igual que words.length, ok, então se for maior, então vai passar a ser 0. E neste caso, de certa forma, acaba por mandar tudo ao princípio. E aqui já me iria evitar ali aquela situação no fim. Ok. Ok, isto agora à partida já me está aqui a acontecer. Agora, uma coisa que eu ainda poderia fazer aqui seria o quê? Eu podia pegar aqui também, fazer aqui um set timeout aqui, logo no início, para que inclusive ele também próprio só comece passado X tempo. Handle, neste caso o type words, 2000 milissegundos, por exemplo. Ou seja, para que ele só comece a puxar passado 2 segundos, ou seja, para ele não começar logo ali feito dummy, logo de caras. Ou seja, basicamente a minha animação começa e ele começa logo aqui, passado 2 segundos é que ele começa então aqui a bombar. 1, 2, vem outro. 1, 2, vem outro. 1, 2, vem outro. E assim sucessivamente. Ok. Ok. Então, recapitulando, o que é que nós temos aqui? Então, eu quis criar aqui este handle type, em que basicamente tive que criar aqui um bloco de condição, que seria que o meu char index, neste caso, se fosse menor que o length, neste caso de uma palavra qualquer, que ao fim e ao cabo esta macacada aqui corresponde a uma palavra, ao comprimento de uma palavra, neste caso a um número,
Ou seja, neste caso, se for a palavra fun, o length é quê? São 3. Não é? E aqui o char index está aqui como variável, que acaba por ter aqui escopo global. Neste tipo de cenário, se passa por este if, ele incrementa-me o char index, ok? E depois vou aqui de forma recursiva chamar novamente o handle type word, o que na verdade vai-me sempre incrementando o char index, ou seja, vai-me sempre aumentando aqui o número de palavrica e vai-me sempre andando em frente com as palavras que vai fazendo aparecer. Daí, pelo facto de eu também estar aqui, de certa maneira, aqui a fazer esta adição aqui. Ok, depois tenho aqui este handle erase words, que na verdade também até posso fazer aqui também um set timeout aqui. Set timeout, que também pode levar com o erase words tipo de 2000 em 2000. Ou seja, isto para quê? Para que de alguma forma a palavra fique pelo menos ali estática durante 2000 milissegundos, seja 2 segundos, e só depois é que desapareça. Também aqui obviamente depois poderíamos sempre aqui manipular e aumentar o tempo que queríamos ou não, não é? Aqui estamos só a pôr 2000 só por uma questão de ponto de referência. Depois aqui outra questão é, neste handle erase words, se o meu char index na verdade for menor, ou neste caso, desculpem, maior que 0, ou seja, para todos os efeitos, sempre que ele é maior que 0, eu quero fazer aparecer o elemento. Aqui via a inclusão aqui de utilizar aqui a minha substring. Porque aqui a minha substring, de certa forma, o que é que ele vai-me fazer aqui? Ele vai-me buscar o index do começo da... Vai-me buscar sempre aqui o começo e neste caso o fim. Ele vai-me, neste caso, o fim da palavra, ou seja, o fim da substring, e o que é que ele vai buscar sempre segmento a segmento. Aqui o que é que ele começa do princípio, não é? E que vá-me colocar, neste caso, o char index existente menos 1. Lá está, porquê? Por causa da questão do index. Aqui o index começa por 0, não é? E aqui a questão do menos 1 vai ser aqui importante, que é para depois ir buscar aqui palavra a palavra e particularmente também ter aquela questão de lá à frente eu poder inclusive quando vou voltar para trás, neste caso do erase, o menos 1 vai ser importante particularmente para me bater a zeros, inclusive a retirar-me aquela primeira palavra de todas. Obviamente quando esta situação se verifica eu vou decrementar o char index, vou querer dar aqui um set timeout nele, para também que me vá chamando de forma recursiva. Caso contrário, esta situação não se verifique, então eu incremento o index para que me possa passar posteriormente então para a palavra seguinte. Ou seja, o char index vai ser responsável por iterar a palavra, o index vai ser responsável por me passar de palavra para outra palavra, ali naquele meu array. Também há aqui um pequeno aspecto que normalmente esta questão de chegar a 0 e voltar ao princípio, ou seja, neste caso isto está muito associado a esta ideia de fazer iteração às vezes em arrays, ou seja, uma das coisas muito interessantes que nós queremos é às vezes fazer o quê? Chegar ao fim do array e começar a contar do princípio, ou seja, fazer aqui uma espécie de ciclo, não é? Em termos matemáticos, este if de certa forma resulta aqui um bocadinho na nossa conversa, uma coisa que é utilizada lá está muito nos sliders e noutro tipo de componentes, é eu, por exemplo, neste caso aqui em concreto, poderia dizer que o meu index, por exemplo, poderia ser igual, neste caso, a index mais 1, por exemplo, ok? Colocá-lo assim. E ainda poderia, por exemplo, dizer que iria querer ver aqui o módulo, ou seja, o resto da divisão, neste caso de words.length. Isto basicamente resulta no quê? Quando o index, que é o resto da divisão, ou seja, quando o resto da divisão dá 0, neste caso pelo próprio número, isto à partida significaria o quê? Significaria que o meu index iria passar a ser 0. De certa forma é o que eu estou aqui a tentar provocar com este bloco de condição aqui neste if, ok? E neste caso até posso retirar este if, por exemplo, aqui e deixar esta solução aqui também, ok? Esta ideia do resto de divisão é muito útil, esta abordagem, particularmente quando nós queremos fazer então aqui esta iteração sobre o array, nomeadamente chegar ao fim do array e voltar ao zero, devido a esta questão deste cálculo do resto de divisão dar zero e depois faz voltar tudo ao princípio.
esta ideia é particularmente interessante. Ok, então eu penso que podemos deixar aqui por concluída então aqui esta nossa brincadeira. Um bocadinho, lá está, não é muito fácil, se formos a pensar bem, não é lá muito fácil de chegar aqui. Em termos de pensamento, isto iria-nos dar aqui água pela barba, e dar-nos água pela barba um bocadinho, mas acima de tudo, tentando desconstruir aqui um bocadinho esta nossa ideia, lembrar aqui um pouco o que está em causa. Reparem, nós, se temos várias palavras que queríamos utilizar neste caso, podemos colocar isto no array, elas podem ser iteráveis pelo simples facto de podermos estar aqui a trabalhar, digamos assim, dentro de um array, e temos aqui a questão de um index para chegar a cada palavra. Temos que arranjar a forma deste index poder, de certa forma, se tornar dinâmico, para que possamos chegar a cada palavra. Se for uma coisa aleatória, vocês já sabem que o nosso mat random podia ser uma alternativa. Aqui neste caso não, aqui neste caso nós queremos ir de palavra a palavra e por isso se calhar queríamos arranjar aqui uma alternativa, uma forma de incrementar, não é? Aqui na verdade, porque é que eu na verdade aqui não comecei-me a preocupar com loops? Bem, aqui a questão dos loops poder-me levar aqui para outros caminhos. Aqui, por exemplo, podíamos também arranjar aqui, sei lá, um while ou um do while, por exemplo, também podia ser aqui alguma alternativa em alguns cenários, nomeadamente aqui esta situação. Só que aqui, porventura, também como já estou aqui a provocar aqui um bocadinho esta recursividade, porque de alguma forma vai-me levar a que as palavras apareçam num determinado momento. O loop, ele de alguma forma gerava-me logo isto praticamente em automático, ou seja, perdia aqui um bocado esta sensação de typewriting, de certa maneira. Também daí um bocadinho esta ideia desta recursividade com os set timeouts, acaba por resultar aqui um bocado melhor neste sentido. Ok? Depois lá está, o erase e quer o handle type vai sempre buscar os mesmos princípios, ou seja, eu vou ter o index e o char index e a partir daí vou fazendo sempre as diferentes iterações, ou pela palavra ou por cada palavra que esteja no array, ou dentro da palavra cada substring, ou seja, neste caso cada letra, não é? Acaba por ser aqui um bocadinho este o objetivo. Espero que tenha sido interessante esta ideia aqui para vocês. Não é muito fácil de destrinçar isto assim à primeira vista, não é, ok? É daquelas coisas que nos faz pensar ainda aqui um bom bocado. Acredito que sim. Mesmo a mim, este tipo de exercícios põe-me sempre a pensar 30 mil vezes. Por isso, normal que estamos aqui numa fase de aprendizagem, o pessoal fica ainda um bocadinho abananado às vezes com este tipo de ideias. Normal, não há aqui grande questão em relação a isso, ok? Simplesmente, lá está, é interessante por vezes estarmos expostos também um bocadinho a este tipo de soluções, também para podermos pensar um bocadinho mais fora da caixa e acima de tudo lembrarmos que, no fim de contas, o objetivo mantém-se sempre inalterado dentro de tudo aquilo que nós queremos fazer. Nós temos sempre pontos de entrada, nós temos sempre funcionalidades que possamos querer implementar e porventura podemos ter ou não event list. Mas neste caso aqui este acaba por ser interessante porque o set timeout sempre que o DOM carrega também acaba por ter aqui alguma significância, algum valor. Mas por exemplo eu podia ter aqui um botão e este botão fazer-me gerar este typewriting, por exemplo. Também poderia ser essa a situação. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Vemos então para uma próxima. Despeço-me com amizade. Adeus, até breve. Como vocês podem ver aqui mais uma vez, não me vou despedir já. A animação ficou fixe. Então vá pessoal, fiquem bem, até breve.